Hoje no futebol, meu amigo, a linguagem corporal, a forma como você se porta diante do seu adversário é extremamente importante. E quando o Fernando Diniz chegou, eu falei aqui, talvez vai ser o maior desafio da carreira dele, porque ele precisa fazer o Vasco novamente ter linguagem corporal de um time que quer vencer dentro de campo. Os primeiros 30 minutos contra o Lanús, o torcedor do Vasco até olhou e falou assim, opa, parece que tem um time de futebol aí. Vou falar que é bom ou que é ruim, mas pelo menos é um time de futebol. Porque é uma equipe que se propôs a tocar a bola, teve uma linguagem corporal melhor, mostrou que queria vencer a partida lá na Argentina. No segundo tempo, voltamos à situação do fracasso, que infelizmente um dia de treinamento não vai tirar isso. Mas o que eu espero novamente para sábado contra o Fortaleza, provavelmente com São Januário quase lotado, pelo menos, mas cheio o suficiente para apoiar esse time, é uma linguagem corporal diferente. Sem dúvida alguma, com o tempo de treinamento que o Fernando Diniz vai ter, 2, 3 dias, ele vai conseguir melhorar a questão da saída de bola, do toque de bola, a postura de alguns jogadores que precisam muito acordar um pouquinho. Senhor Hugo Moura, senhor Lucas Piton, temporadas terríveis, temporadas vergonhosas desses jogadores. João Vitor também tá mal pra caramba. Entre tantos outros, o senhor Coutinho também, que eu tenho certeza que ele tem condições de crescer com o Fernando Diniz, como o Diniz fez com o Ganso, por exemplo, no Fluminense, mas, cara, precisa acordar. É toda hora. Erra, baixa a cabeça. Erra, baixa a cabeça. Isso é o reflexo do time do Vasco hoje. O único que eu vejo que se importa mesmo é o Verratti. O Verratti é o único que ele pode não ser o melhor com a bola no pé, mas ele se dedica, ele corre, ele briga, ele dá esporro. Então assim, e o Paulo Henrique também, que é um jogador que faz isso. Mas cara, o que eu mais prezo nesse momento é o ganho de confiança dessa equipe e uma postura diferente. Porque infelizmente, eu vou falar aqui mais uma vez, esse grupo de jogadores do Vasco tem fedido a fracasso. E a gente precisa ver uma postura diferente, porque o Vasco não só vai enfrentar o Fortaleza em São Januário, como os próximos 4 jogos são no Rio de Janeiro. Quer um momento melhor pra você ter essa virada de chave? Não existe. Então assim, é a hora deles responderem à torcida. E eu digo isso responsabilizado do grupo de jogadores. Fernando Diniz, boa tarde. Bruno Braz, do UOL. Fernando, é um assunto que eu tenho certeza que você já resolveu internamente. Eu acho que eu já sei o que é. Mas eu acho que é uma oportunidade que você fechou aqui, aí, enfim, já muito foi falado, eu tenho certeza que você já resolveu, mas é uma oportunidade de botar uma pedra nesse assunto e olhar para frente, que foi a questão com o Tietê, enfim, que inclusive você colocou como titular aí no jogo contra o Lanús. Boa tarde. Não, eu nem coloquei, ele que se colocou em titular, inclusive pela história que ele tem comigo. Ele tem 4, 5 anos que o Tietê jogou comigo, talvez seja um dos jogadores que mais atuou comigo na minha carreira. E ele é um excelente jogador, e essa pedra já está em cima há muito tempo. Ela talvez não esteja para vocês, mas em mim, eu falo para vocês o seguinte: de alguns momentos assim eu tenho uma iluminação de que eu faço as coisas muito de coração. O que eu faço para os jogadores é basicamente o que eu faço para os meus filhos. Então aquela minha ação com o Tietê, se fosse meu filho, eu teria feito igual. Eu falo assim, errado e errar com o meu filho. Então, na época, eu pedi desculpa, que é o que eu posso fazer, e seguir minha vida. Porque assim, eu sou um cara amoroso, eu sou rigoroso e muito amoroso. Então eu consigo ajudar. O John Kennedy no Fluminense, por exemplo, ou o Brenner no São Paulo, ou tantos outros que você vê, o Bruno Guimarães. Se vocês tiverem uma boa vontade, vocês vão ver assim, mas todos eles, em algum momento, teve algum momento daquele com o Tietê. Porque aquilo é uma ferramenta que na hora que discute, acontece coisa, depois você bota, baixa e você segue para um bom caminho. Então foi uma coisa que aconteceu, que está totalmente superada. Ele conseguiu jogar e jogar muito bem. Então acho que foi uma das melhores partidas que ele fez aqui. E é isso. E a gente espera que a gente seja muito feliz junto aqui no Vasco. É bom a gente atualizar isso aí, se o futuro dele está incerto no Vasco, como é que está esse processo de renovação. E tem assunto dele no Palmeiras? Isso aí eu não cheguei a ver. Estão me perguntando aqui, eu só estou repassando. O Palmeiras hoje tem interesse no Gabriel Grando, do Grêmio. Goleiro jovem e tal. Mas não me disseram que tem oferta pelo Léo Jardim. Eu perguntei, inclusive. Não é bom esclarecer. A questão do Léo Jardim, ela é assim. É preciso ter uma explicação. E é importante a gente falar que o Vasco, desde o ano passado, está tentando renovar com o Léo Jardim. Está tentando essa renovação. O presidente Pedrinho já chamou para renovar desde o ano passado. E as conversas não fluíram. Agora, no último ano, o staff do Léo Jardim mandou uma oferta, uma contraproposta da renovação. E só um outro parênteses, o Pedrinho entende que a proposta de renovação que o Vasco fez ao Léo Jardim é economicamente muito boa, economicamente espetacular. Foi feita uma contraproposta pelo staff. Ainda não chegaram num acordo, né? Só que tem um número de jogos, o Vasco tem 61 jogos possíveis esse ano, né? E tem uma quantidade de 50%, se o Léo Jardim atingir, é uma renovação automática de 1 ano. Essa renovação automática, ela pode acontecer contra o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão. E aí seria uma renovação, um respiro para o Vasco, para as negociações de renovação. Só que essa renovação automática não interessa ao staff do Léo Jardim. O staff mandou uma oferta para o Vasco para uma renovação até 2031. Né? Então, assim, existe a possibilidade do Léo Jardim não entrar em campo para não bater essa meta de 50%? Existe. Eu estou falando em possibilidade, em uma informação que eu ouvi de bastidor. Não, que isso vai acontecer, né? E pode acelerar, claro, essa conversa, essa negociação. O Vasco está fazendo tudo certo. O Vasco não foi negligente. Eu falei com gente grande lá do Vasco que me disse isso.
Por outro lado, o jogador está vendo as condições, o staff está vendo as condições e tá essa discussão, tá esse imbróglio por enquanto. É importante pro Vasco renovar e para ele, o que pode ser melhor para ele? Eu acho ele muito bom goleiro. Depende dele ter oportunidade em outro lugar. Assim, o Vasco é um clube glorioso, gigantesco, brilhante, fabuloso. É sensacional jogar no Vasco. O Vasco não está bem. Se você tiver uma proposta do Léo Jardim, tiver a proposta do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, hoje parece um cenário melhor do que jogar no Vasco de hoje, né? Queria ser o Moacir Barbosa. O Barbosa goleiro da Copa 50, o goleiro extraordinário que ele foi. E jogou num maior time, um dos maiores times da história do Vasco, Carlos Germano. O Vasco não está bem. Então, se você tiver uma proposta para trabalhar em outro lugar, estando no Vasco hoje, o goleiro do Vasco que vai achar extraordinário poder jogar pelo Vasco, vai estudar. Porque ele pode ter um pouco mais de paz, de não ter protesto de torcida, de não ter reclamação a cada derrota. O Vasco vai melhorar. Mas o Vasco não está no momento bom da sua história. Isso não é mentira. Cara, é só você prestar atenção. Isso não diz nada sobre a grandeza do clube. O Vasco é um gigante, extraordinário o Vasco. Mas assim, o Léo Jardim chegou a ser convocado para a seleção brasileira no Vasco. E não num Vasco jogando fino da bola, top e tal. Mas o desempenho do Léo Jardim, o Léo Jardim muitas vezes salvou o Vasco, para falar português claro. Salvou. Foi o cara do jogo. E isso, inclusive, levou para a seleção. A ideia do Léo Jardim é poder ter mais possibilidades de chegar à seleção.